Daniel capítulo 1. Vamos fazer leitura de um texto já conhecido de todos nós. Livro de Daniel, capítulo 1. Versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou na mão a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Estou no versículo 5. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, vereis ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que dava de beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe perguntasse, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Podeis sentar, irmãos. Nosso assunto desta noite é os infiltrados. Meus queridos irmãos, quantos dos senhores já ouviram aquela frase que diz assim: presente de grego? Muitas vezes conhecemos a frase, mas não conhecemos a história. A história diz que Agamenon, um rei espartano, ele faz guerra contra os troianos. E os troianos têm a sua cidade de Troia, uma muralha inexpugnável.
a um combate por 10 anos seguidos, e nada dos espartanos vencerem aquela guerra. Então eles têm uma ideia de pegar alguns navios de guerras espartanos, desmanchar e fazer um cavalo de madeira e deixar na entrada da cidade de Troia. 10 anos de guerra por causa de Helena, uma muito bonita senhorita que se apaixonou perdidamente por um príncipe troiano. E como eles não conseguiam vencer aquelas muralhas, eles fizeram com madeiras do navio um cavalo e deixou na entrada da cidade de Troia e se esconderam. Os troianos, no outro dia, ao levantar e ao abrir as portas da cidade, notou aquele cavalo e viu um silêncio. Mandaram sentinelas que averiguasse aonde estava o exército, e eles voltaram dizendo: olha, os espartanos gregos, eles foram embora e deixaram como presente para nós, como se fosse um troféu, este animal de madeira. E eles começaram a festejar, porque para eles pensaram: ganhamos a guerra, vencemos a guerra. Colocaram esse cavalo para dentro da cidade e passaram o dia todo comendo, bebendo e embriagando-se. A noite chegou e eles estavam exaustos de tanto festejar, porque pensavam que eles tinham ganhado a guerra. E quando escureceu, que se apagou as luzes da cidade, então aquele cavalo, ele estava recheado com os melhores soldados espartanos. E os soldados saíram de dentro do cavalo e começou a matar todos os habitantes de Troia. Então esta expressão presente de grego é mais ou menos assim: quando você recebe um presente que é ruim, Mas eu não estou aqui nesta noite querendo trazer a você e a mim o pensamento de um presente ruim. Eu quero que você e eu entenda como foi que os espartanos conseguiram vencer aquela guerra, através de um grupo infiltrado para dentro das muralhas de Troia. E nós encontramos na Bíblia Sagrada também Deus colocando os seus infiltrados em lugares estratégicos. Aliás, a própria igreja, ela é o agente de Deus infiltrado neste mundo. Na oração sumo sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, ele disse: não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a igreja, ela é como um agente infiltrado de Deus neste mundo. E nós estamos aqui, neste mundo, infiltrados para poder defender o reino que pertence ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós lemos aqui este primeiro capítulo de 4 infiltrados de Deus. E aonde foi que Deus os colocou? No lugar mais estratégico que poderia haver. Os colocou no palácio, no lugar aonde tudo acontecia. As decisões mais importantes do reino da Babilônia acontecia onde? No palácio. As questões que deveriam ser deliberadas, aonde é que acontecia? No trono de Nabucodonosor. As pessoas com maior informação, com maior entendimento, estavam vivendo aonde? Ali dentro do palácio. Então Deus, de uma forma espetacular, Ele coloca 4 homens infiltrados dentro do palácio. Agora, interessante que aqueles homens, ao chegarem ali como infiltrados, eles precisavam saber como agir, como viver, como praticar, porque não seria tão fácil.
E é interessante como Deus está dirigindo todas as coisas, que o próprio Deus faz com que aqueles 4 já de imediato ingressam-se na faculdade, na universidade babilônica, para aprender a cultura e todo o conhecimento babilônico, porque eles estariam atuando dentro do reino. Eles estariam infiltrados dentro do reino. Eles tinham uma mensagem para o rei. Eles tinham uma mensagem para aquele reino. E eles também tinham um nome de um Deus para fazer conhecido nas trevas da Babilônia. Então Deus estava preparando eles de uma forma especial e extraordinária para fazer aquilo que Ele havia determinado. Da mesma forma é a igreja. Agora é interessante a forma como Deus trabalhou e também da forma como eles agiram. Por exemplo, eles não chegaram lá afrontando a sociedade babilônica. Não, eles não chegaram dizendo: Babilônia é entregue a Satanás, Babilônia está cheia de demônios, Nabucodonosor, servo do capeta. Eles não chegaram fazendo isso. Não. Porque se eles chegassem lá nessa afrontação, eles seriam considerados como fanáticos e não serviriam para estudarem para um propósito maior. Para um propósito maior. Deus já deu sabedoria a eles para que eles pudessem estudar e estar ali no centro nervoso do império para fazer uma grande obra. Por exemplo, meus irmãos, nós estamos inseridos neste mundo, e eu e você devemos hoje entender que não estamos para afrontar a sociedade, estamos para testemunhar à sociedade de que há um Deus superior, que ama, que perdoa, que transforma, que liberta, não aceita o pecado, mas ama o pecador. Outra questão, eles também não poderiam chegar ali na sociedade babilônica e misturar-se com a sociedade babilônica. Eles não poderiam misturar-se, porque seria mais do mesmo. E eles estavam ali para fazer a diferença. Eles não eram mais do mesmo. Eles eram agentes de Deus infiltrados no castelo do inimigo. Então eles não eram mais do mesmo. Eles eram agentes de Deus, e eles não poderiam se misturar, porque se eles se misturassem, eles seriam taxados como pecaminosos, também seriam chamados de libertinos, imorais, idólatras, infiéis e assim por diante. Então eles estavam no mundo, mas eles não eram do mundo, eles estavam no sistema, mas eles não estavam comprometidos com a corrupção do sistema. Deus nos infiltrou nessa sociedade, estamos na sociedade. Jesus disse: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. As práticas pecaminosas do mundo é repelida pelos agentes de Deus, pela igreja de Deus. Nós estamos aqui para defender a fidelidade, a moralidade, uma vida santa na presença de Deus. Nós não somos do montão, nós somos agentes infiltrados e devemos permanecer neste estado. Lembra-se que naquele momento, quando Daniel vê que perigava a sua vida, que a sua vida estava correndo risco, não digo a sua vida física, mas a sua vida espiritual, ele então lança a mão de um plano. Não queremos contaminar com essas iguarias, dá-nos legumes. E Deus deu graça a eles, porque eles quiseram manter-se puros, eles não quiseram misturar. Meus queridos irmãos, estamos inseridos na sociedade, mas não somos pactantes dos pecados e promiscuidade que a sociedade defende e quer. Somos um povo de Deus, temos princípios, temos uma santidade a velar, temos uma verdade a proclamar e temos um Deus a honrar. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não podemos viver como vive o mundo.
Não podemos agir como age o mundo. Não podemos misturar e dizer somos todos iguais. Não é isso. Somos infiltrados. Estamos aqui, mas sabemos o limite aonde podemos chegar. Então, muitos acessórios que o mundo usa não fica bem para a igreja. Não se esqueça disso. Muitas coisas que o mundo fala não fica bem para os infiltrados de Deus. A nossa linguagem é santa, o nosso proceder é santo, o nosso viver é santo. Temos um compromisso de não contaminarmos neste mundo. Aleluia. Outra sim. Eles estavam lá dentro. Eles iam influenciar desde dentro. Desde do centro nervoso. E ali dentro era que Deus precisava deles. Muitas vezes Deus forja um homem, uma mulher na sua fornalha, na sua olaria, para um propósito maior, para algo extraordinário. Muitas vezes acontecem algumas lutas, alguns problemas, algumas dificuldades na sua vida e você nem entende. Mas é Deus trabalhando. Já ouvimos aqui a leitura. É Deus trabalhando para aquele que nele espera. Sabe, irmãos, a gente só quer saber de rede preguiçosa para deitar e sinfonias de pardais no ouvido. A gente não quer de maneira nenhuma entender que Deus tem um projeto na nossa vida e que Ele está trabalhando na gente, preparando a gente para que lá no final, eu e você possamos entender que aquilo foi bom passar por aquilo. Foi bom comer aquele pedaço amargo da vida para poder ver a graça de Deus lá na frente. Então, se tem lutas e dificuldades na sua vida, glorifique ao Senhor, porque Deus está trabalhando a sua vida para algo maior, para algo melhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então Deus coloca eles lá dentro estrategicamente. Não existe um estratégico mais do que Deus. Deus é um estrategista extraordinário. Ele vai colocar aqueles 4 homens para minar toda a resistência do reino ímpio. Ele vai colocar aqueles 4 homens, aquelas 4 luzes acesas, dentro da escuridão daquele palácio babilônico, dentro daquele reino babilônico. Desde ali eles começam a iluminar. É Deus com os seus servos nas trincheiras do inimigo, do outro lado, dentro do palácio, dentro do covil, ali, naquele lugar. E esses homens foram treinados. Eles demonstraram que tinha fé. Eles demonstraram que tinha compromisso. Eles demonstraram que não se corromperia, que nada os compraria, que eles permaneceriam intactos. Eles sofreriam todos os reveses, mas eles não seriam abalados. E sabe, eles ali, eles iam influenciar. Como? Assim como um fermento. Jesus disse que o reino dos céus é como uma mulher que pegou uma medida de massa e deitou o fermento e leudou toda a massa. Aí você não sabe aonde está, aonde é o trigo e aonde é o fermento. Mas o fermento, ele começa a expandir-se de dentro para fora. Eu me lembro quando a minha mãe fazia pão, em casa nós tínhamos um forno, sabe aqueles fornos de barro antigo? Eu sei que, eu não sou tão velho assim não, mas eu sei que vocês lembram disso. Aquele forno tinha no fundo de casa e a minha mãe fazia aqueles pães, né? Amassava aquela massa e usava aquele fermento de litro. Eu sei que alguém está entendendo, não é língua estranha não. E mesclava aquela massa com aquele fermento e moldava o pão pequenininho, colocava lá nas folhas de bananeira. Quem lembra dessa época? Folha de bananeira untada e colocava lá e depois jogava uma coberta por cima, em cima da cama. A gente parecia que tinha alguém que estava dormindo lá naquela cama, mas eram os pães da minha mãe. Colocavam pequenininho. 1 hora, 2 horas depois, aquele estava enorme de grande. O fermento fez um trabalho de dentro para fora.
Esses 4 de Deus aqui estão dentro do palácio da Babilônia, fazendo um trabalho de dentro para fora. Eles estão influenciando, e a influência maior é no cabeça, é em Nabucodonosor. Eles estão revelando sonhos, eles estão trazendo visões, eles estão orando pelo rei, eles estão mostrando que há uma luz que dissipa as trevas, que aquelas práticas pecaminosas do reino não podia prevalecer. Há um Deus que tem um governo sobre toda a terra e sobre todos os reinos, e dá a quem Ele quer. Eles eram infiltrados ali, eram os agentes de Deus, e é o mesmo que Deus fez com a igreja. Em cada lugar que você está, você é um infiltrado de Jesus ali. Se você está trabalhando de doméstica, naquela casa você é a infiltrada de Jesus naquele lugar. Se você está trabalhando numa empresa, ali na sua seção de emprego, você é o infiltrado de Jesus ali. E você está ali para influenciar. Você está ali como um fermento na massa. Você está ali como sal da terra. Você está ali como luz do mundo. E Deus gosta desse tipo de estratégia. Deus gosta. Ele disse em Mateus capítulo 10, se você pode ir comigo lá em Mateus 10, 16... Ele disse aos seus discípulos, na missão dos discípulos, olha o versículo 16 que ele disse aqui, no capítulo 10 de Mateus: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ele gosta disso. Ele está dizendo: eu vou infiltrar vocês na alcateia de lobos, lá entre os lobos, vou colocar vocês lá. E ele já diz o que eles são: vocês são ovelhas, e vocês vão para dentro. É Jesus dizendo: estou enviando vocês para o olho do furacão. Qual é a comida preferida de lobo? Qual é a comida preferida de lobo? Se você oferecer uma ovelha e o Big Mac para o lobo, ele vai escolher a ovelha. Se você oferecer uma ovelha e oferecer um Burger King, o lobo vai querer a ovelha. A ovelha é a hamburguesa preferida do lobo. Lobo passa dias e semanas atrás de uma ovelha para poder devorá-la. E agora Jesus disse: os lobos não vão vir buscar vocês, eu vou mandar vocês para lá, para a boca do lobo. Aí você diz: mas Jesus, como é que o senhor faz um trem desse com a gente? Pois é isso que Jesus fez com você e comigo. Ele nos chamou e nos mandou para irmos para o olho do furacão, como infiltrados. Agora, meu irmão, como sobreviver em meio de lobos? Como sobreviver? Para que você possa sobreviver, você já imaginou? Você vai chegando, ovelhinha gordinha, porque se for ovelha da Assembleia de Deus, são gordinhos mesmo. Vai chegando gordinha, bé, 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 e vem chegando. Você acha o que vai acontecer com você quando os lobos virem? Quando os lobos te verem, o que vai acontecer com você? Eles vão dizer: tem festa hoje no covil dos lobos, temos churrasco de ovelha. Então, para você sobreviver aonde está o lobo, você primeiro tem que pensar como pensam os lobos. Vai, pastor. É, meu irmão. Pensar como pensam os lobos. Porque se você pensa como pensa o lobo, você vai estar sempre um passo adiante. Então você já não vai chegar fazendo estardalhaço. Se você é ovelhinha, começa só a berrar, 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 bali, né? Se você é uma ovelhinha e começa só a bali, 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 logo, logo vai silenciar a sua voz, porque o lobo vai te devorar. Então você que é um cristão chorão, em vez de você ficar chorando na sociedade, na rede social, chore aos pés de Jesus. Em vez de você viver reclamando e falando isso e maldizendo para incrédulo, para pessoas que não conhecem a Deus, vai para os pés de Jesus, chore aos pés de Jesus. Mas lá
no infiltrado, mantenha a sua postura como o infiltrado de Jesus. Pense como pensa o lobo. Segundo, como sobreviver no meio de lobos? Adaptar-se aos lobos. Adaptar-se aos lobos. Vocês conhecem a história do Tarzan? Agora eu puxei para longe, né? O rei da selva. Ele tinha uma chita, lembra? A macaca. Quem é daquela época? Para mim não ficar sozinho aqui, levanta a mão quem conheceu o Tarzan. Ixi, olha, graças a Deus não estou sozinho. Isso foi agora, nos anos 80. Dizem que ele foi criado pelos macacos, sim ou não? A lenda disse que ele foi criado pelos macacos. E ele desenvolveu instinto animalesco do macaco. É por isso que você vê ele cruzando nos cipós de uma árvore a outra, ele gritando e batendo no peito, oh, 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 e essa coisa toda, porque ele foi criado com os macacos. Porém ele tinha uma inteligência a mais do que os macacos. Ele era um ser humano, ele sabia fazer armadilha, ele brigava com o leão, ele vencia, ele brigava com o tigre, ele vencia, ele era o rei da selva, ainda que tinha sido criado pelos macacos. Agora, como uma ovelha pode sobreviver-se junto com os lobos? Ele tem que adaptar-se. Ele tem que adaptar-se. Por mais que o lobo é carnívoro, a ovelha ela não come carne. O negócio dela é pasto. O lobo faz mal, a ovelha sempre faz o bem. Mas ela adaptou. E se ela conseguir adaptar, não à natureza, mas aos modos, né, aos jeitos dos lobos, ela pode ser admitida. Por mais que ela é ovelha, ela se torna amiga dos lobos. E um lobo não come o seu amigo. A coisa mais triste no meio cristão é que tem ovelha que come ovelha. Não é nem lobo comendo ovelha, é ovelha comendo ovelha. Mas um lobo, amigo de uma ovelha, não come ela, porque ela se adaptou. Então, como Jesus está mandando como ovelhas no meio do... Adapta-se. Outro sim. Como eu posso sobreviver? Sendo aceito pelos lobos. Eles vão me aceitar. Eles vão me aceitar. Agora, Jesus disse para eles que eram ovelhas, e para nós que somos ovelhas, quantas ovelhas de Jesus? E para nós, eu estou doidinho que aquele lobo guará me pegue, meu irmão. E eu ando pedindo a Deus que Ele me pegue. Agora, Jesus disse, você como ovelha, no meio dos lobos, como infiltrado de Jesus, você precisa usar duas habilidades para sobreviver. Aí Jesus disse, eu vos envio como ovelhas em meio de lobo, sede prudentes como uma serpente, e simples como uma pomba. Então Jesus está dando a dica, como eu posso sobreviver entre os lobos? Sendo prudente. E aí ele usa o animal peçonhento, a quem todos nós temos medo. Toda pessoa quando vê uma cobra, ele já, né? Alguém lá no Amazonas diz, pastor, não, só fica tranquilo, se a cabeça dela não for triangular, não é venenosa. Se a cabeça for chata, ela não tem veneno, ela é venenosa, se é triangular. Se for chata, ela não tem veneno. Eu disse, pelas dúvidas, eu mato primeiro para depois ver a cabeça. Eu vou lá perguntar, sua cabeça é chata, sua cabeça é triangular? Vai que essa cabeça é lá do Maranhão. Então, não, meu amigo. Primeiro, mas Jesus disse, sede prudente como uma serpente. A serpente, por mais que ela tenha um veneno mortal, ela é o animal mais fácil de ser
morta. Muitas vezes a gente se preocupa tanto em acertar a cabeça da serpente. Aonde você precisa acertar numa serpente é no meio dela. Você acertando uma cacetada no meio dela, você quebra a espinha dorsal dela. E aí, acabou, meu filho. Aí você chega o porrete na cabeça. Agora, como esta prudência que Jesus quer que eu e você tenhamos entre os lobos, a prudência da serpente, você não vê serpente dando sopa por aí, você viu? Você vê serpente dando sopa? Como é que é lá no rio, caranguejo que dorme, a maré leva? Você não vê serpente dando sopa não, meu irmão. Serpente vive bem, ó, você está no meio de lobo. Você tem que, meu amigo, você tem que fazer de um jeito que a sua lã não chame muita atenção. Você não pode de maneira nenhuma dar sopa para o azar. Outra questão, a serpente na sua prudência ela fica escondida. E a serpente, ela tem que ter o bote certeiro. Porque se ela errar o bote, quando ela dá o bote é porque você não viu ela. Então se ela está camuflada entre as folhas, entre as palhas, você não viu, e ela dá então o bote. Quando ela dá o bote, ela se auto-revela. Aí você vê. E ao ver a serpente, você já se prepara para defender. Por isso que ela não pode errar o primeiro bote, porque ela sabe que a vida dela depende do primeiro bote. O que Jesus está querendo dizer? Que como ovelha, quando você soltar a palavra, tem que ser uma palavra firme, segura, que alcance o coração do lobo, que alcance o coração da pessoa, que ela seja tocada, por mais que o coração esteja envolto em pedras, em rochas, e esta palavra ao sair da tua boca, saia com um poder tão grande, que não há couro de lobo que possa parar esta palavra, ela atinja o coração, despedace a rocha e caia por terra todas as resistências. Como? A serpente. E a serpente tem uma prudência, ela se esconde, ela só ataca realmente quando é a hora. É uma prudência total. Ela não fica por aí rasteirando pelo asfalto quente, não. Ela não fica postando fofoca no Facebook, de maneira nenhuma. Ela é uma serpente prudente. Esses dias eu ouvi sobre a serpente que tem aquelas que matam com veneno, né? Com a mordida, e aquelas que matam com um abraço. São dois tipos de serpente, né? Então, cuidado com essas serpentes. Use da serpente somente a prudência, não o veneno. Jesus não disse, sejais venenosos como a serpente. Não foi isso que ele falou. Tem muito crente assistindo muito aquele programa da Hora das Venenosas, que estão soltando veneno para todo lado. Não é veneno para usar, é a prudência. O veneno é do maligno, a prudência é para sobreviver. É isso que Jesus está dizendo, aqueles irmãos e a nós igreja nesta noite, que somos infiltrados nessa sociedade. Depois ele disse a simplicidade da pomba, a prudência da serpente e a ele também não falou o voo da pomba. Sede venenoso como a serpente e voadores como a pomba. Não, ele não falou isso. Ele disse simplicidade, humildade. A pomba, você enche a mão de milho, ela vem comer na sua mão, porque ela é uma ave simples. E já diz alguém que é mais cabeção do que eu, que as pombas não têm fel, dizendo que elas não têm raiz de amargura,
não guarda ressentimento, ela é limpa, é uma ave limpa. Tanto é que nos sacrifícios da antiga aliança, as pombas eram aceitas como sacrifício. Os pais de Jesus, por serem um casal pobre, ofereceram 2 pombinhas no dia que apresentaram Jesus no templo. Jesus está dizendo: sede simples como uma pomba. Ela é cativante, não é? A pomba é cativante. A pomba é cativante. É gostoso. Quando eu era menino, eu queria ter sempre em casa uma gaiolinha para poder ter uma pomba. Achava tão bonito. Nunca consegui uma pomba, mas consegui muitas rolinhas. Jesus está dizendo: use a simplicidade dela. Então, para nós que somos os infiltrados de Deus, que estamos infiltrados nessa sociedade, eu e você, assim como Daniel e seus companheiros, assim como Jesus comissionou os discípulos naquele dia, Ele está comissionando você e a mim, para sermos estes infiltrados, esses agentes secretos de Deus no reino das trevas, ali. E Ele está dizendo a você e a mim, que Ele está nos mandando a gente para a boca do lobo. Alguns não sobreviveram, alguns morreram, porque lhes faltou prudência e simplicidade. Mas se você vê o final da missão deles, e eles voltaram, nenhum morreu, porque eles seguiram à risca as instruções de Jesus. Eles foram prudentes e simples, e eles conseguiram realizar a missão. Os 12 curaram enfermos, os 12 expeliram os demônios, os 12 fizeram obras e pregaram o evangelho, e os 12 voltaram vivos. Os lobos não conseguiram devorar, ao contrário, eles converteram muitos lobos em ovelhas. O que Jesus está dizendo? Meus infiltrados têm o poder de converter lobos em ovelhas. Quem sabe aqui nós temos muitos ex-lobos, que praticavam todo tipo de males, e que se converteram em ovelhas. O duro é quando não se converte e continua como lobo, né? Mas graças a Deus que se convertemos em ovelhas. Como assim? Eu quero encerrar, meus irmãos, nesta noite, lendo com você. Se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 22. Olha o que Paulo disse nas suas saudações: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de... Onde estavam esses infiltrados? Lá na casa de César. Aonde era a casa de César? O palácio de Roma. O tirano que havia mandado prender Paulo e que havia matado muita gente na arena, não sabia que lá dentro das trincheiras do seu palácio tinha infiltrados, os da casa de César. Assim como Deus colocou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel dentro do palácio da Babilônia, assim como Jesus colocou-nos como ovelhas em meio de lobos, assim Deus já havia colocado lá dentro do palácio de César cristãos, servos. Poderia ser a camareira, poderia ser aquele que servia o copo com vinho, poderia ser o cozinheiro, poderia ser o do estábulo, poderia ser quem for, mas ele estava lá dentro, deixando a luz de Cristo brilhar, o testemunho fluir. E aqueles infiltrados na casa de César, eles estavam ali a serviço e servia os maiorais.
tinha a oportunidade de dar o testemunho, e o maior testemunho não é o testemunho da voz, o maior testemunho é o testemunho da vida, é a luz que brilha na escuridão. É quando o seu testemunho é mais eloquente do que suas palavras. É quando alguém olha para você e diz assim: eu nunca te ouvi, mas eu vejo que em você tem alguma coisa que eu quero, eu preciso para mim. Oh, meu irmão, quantas vezes você numa parada de ônibus, ou dentro de um ônibus, ou em algum lugar, a pessoa olhou para você e disse: parece que você é crente, você tem jeito de crente, eu vejo que tem uma luz diferente em você. Oh, infiltrado de Deus nessa sociedade, aonde está você? Levante a tua mão e dê a melhor glória que você pode dar a Deus nesta noite. Somos estes infiltrados, temos uma missão a realizar. Jesus, na sua despedida aos seus discípulos em Lucas, ele disse: eu vos entrego um reino. Eu vos entrego um reino. Coloco um reino na vossa mão. Vocês são os súditos. Vocês irão proclamar a toda parte. Quem sabe você trabalha na casa de uma madame. Você é esta infiltrada de Jesus lá dentro. Quem sabe nessa empresa, nessa empresa de ônibus, quem sabe aonde você está, aonde Deus te inseriu, você é esse infiltrado lá. O que devo fazer, pastor? Não se esqueça, você está fazendo algo maior. Algo maior. Nunca reclame pelo fato de estar lá passando trapo no piso. Nunca reclame por estar lá limpando, cozinhando, lavando. Deus te colocou naquele lugar com um propósito. Aquelas vidas precisam ser tocadas pelo seu testemunho. Aquelas vidas serão ganhas pelo teu testemunho. Quando alguém se enferma, olha aquela menina, uma coisa puxa a outra e duas coisas puxa junto. Olha aquela menina na casa de Naamã. Era uma serventa. E no momento certo, aquela infiltrada de Deus ali, quando viu que a situação ficou difícil dentro da casa, o patrão está enfermo, o desespero, a tranquilidade, a paz que havia antes foi embora e o desespero chegou. Deus disse a ela: agora é a tua hora, foi para isso que eu te coloquei aqui, agora é a tua hora, abra a tua boca e fala. E ela disse: se o meu Senhor estivesse em Samaria, diante do homem de Deus, ele o curaria desta lepra. Oh, meu querido, muitas vezes você está sofrendo, você está sendo humilhado, caluniado, desprezado, mas aguenta firme, Deus tem um propósito nisso. Ele não está fazendo você passar por isso de graça, não. Ainda você vai ser a grande bênção naquele lugar. Você ainda vai experimentar o milagre de Deus dentro daquele lugar. A sua vida vai ser usada ali e a glória do nome de Deus será exaltada. Nunca te tenhas por menos. Diga sempre para você: eu faço parte de algo grande, de um projeto grande. E se for só para levar uma pessoa a Cristo, valeu a pena viver neste mundo. Porque a Bíblia disse que uma alma vale mais que o mundo. Olha, irmão, todo sofrimento. Você acha naquela arena, quando o sangue daqueles irmãos era derramado, você pensa que eles estavam chorando, desesperados? Não, eles diziam: valeu a pena, o nosso sangue desce na arena, mas é como semente que brota, mata um, nasce 10, mata 10, nasce 100, mata 100, nasce 1000, e o evangelho propaga de norte a sul, de leste a oeste, pelos infiltrados de Deus nessa sociedade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia disse que no dia que Estevão foi apedrejado, tinha um jovem por nome de Saulo que estava cuidando das roupas, das túnicas daqueles que apedrejavam Estevão. E ele está ali. E ele escuta quando Estevão disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho de Deus à destra do Pai. Ele ouviu isso. E quando Estevão estava morrendo, ele também ouviu que Estevão solta a voz e disse: Senhor Jesus, não lhe impute este pecado. Eu creio que aquelas palavras daquele mártir Estevão era tormento na consciência de Saulo. E ele, no dia em que encontra com Jesus, ele não tem outra palavra a não ser dizer: quem és tu, Senhor? E ouve aquela voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que queres, Senhor, que eu faça? Levanta, entra na rua direita, e lá vão te dizer o que você deve fazer. Meu querido irmão, nada é perdido daquilo que é feito com a vida dos que servem a Deus. Então mantenha-se tranquilo. Você é este infiltrado de Deus para levar a palavra do Senhor. Ficamos em pé. Vamos estar orando neste momento. O que eu preciso, pastor? Unção do Espírito Santo. Eu e você precisamos tanto. Necessitamos tanto desta unção. Ela faz brilhar o testemunho em nossas vidas. E nos dá autoridade que quando abrimos a nossa boca, as palavras são irresistíveis. Toca profundo da alma, toca profundo no coração. Você está em vantagem. Você não está só. Você está fazendo um propósito maior do que você mesmo. Isso é maior do que nós. E todo o seu sofrimento tem um propósito, uma recompensa. Uma recompensa. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Senhor, estamos na Tua presença nesta noite. Te adoramos e glorificamos o Teu nome, porque Tu és bom e misericordioso. Queira abençoar a cada um dos Teus filhos que vieram esta noite na Tua casa e que entenderam, Senhor, a Tua palavra. Ajuda-nos a fazer, Senhor, o melhor para o Teu reino, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome de Jesus.